A gente vai dar uma pausa, certo? Nos conjuntos numéricos. Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e os racionais. Nesta aula de hoje, eu não vou prosseguir com os conjuntos numéricos, certo? Agora não, porque nesta aula a gente vai dar uma revisada sobre múltiplos divisores e os números primos, que nem eu já falei na descrição dos outros vídeos, que as minhas aulas são para substituir as aulas das minhas turmas de 7º e 8º ano, ok? Então, como eu tô dando essas aulas do YouTube, aulas do 7º e 8º ano, até a aula anterior, eu estava trabalhando os conteúdos só do 8º ano. Agora eu vou dar uma paradinha sobre os conjuntos numéricos para falar sobre os múltiplos divisores, que é para os alunos do 7º ano, ok? Mas eu espero que vocês entendam essa ordem dos vídeos e que aproveitem as aulas, ok? Beijo e vamos ao vídeo. Múltiplos e divisores, galerinha. Hoje a gente vai aprender como encontrar os múltiplos de um número, como também encontrar os divisores dele, ok? Primeiro a gente vai dar uma olhadinha na definição, depois a gente vai para o exemplo propriamente dito, ok? Definição primeiro de múltiplo. O que é um múltiplo? Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B. Como assim? Ora, para A ser múltiplo de B, basta B dividir o A. Vamos para esse exemplo aqui, pessoas. Imaginem que A é 15 e B seja 3. Como é que eu sei que 15 é múltiplo de 3? Basta eu dividir o 15 por 3. Se a resposta for exata, é múltiplo. Se não for exata, não é múltiplo. Mas a gente sabe que 15 dividido para 3 é 5. É sim uma divisão exata. Então, A, que é 15, é múltiplo de B, que é 3. Beleza? Mas, pessoas, como é que eu faço para encontrar a sequência dos múltiplos de um número? Galerinha, uma forma bem rápida de vocês nunca mais esquecer, lembrem, tá certo? Que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar este número pelos naturais. Como assim? Qual é o primeiro múltiplo de 10? Vai ser 0. Por quê, professora? Porque 10 vezes 0 é 0. 0 é o primeiro natural. O segundo natural é 1. Então, o segundo múltiplo de 10 vai ser 10 vezes 1, que é 10. O terceiro múltiplo de 10 vai ser 20, porque 10 vezes 2 é 20. Próximo múltiplo, 30, porque 10 vezes 3 é 30. Próximo múltiplo, 40, porque 10 vezes 4 é 40. E assim por diante, pessoas. Galerinha, a sequência dos múltiplos de um número, lembrem, é infinita. Por quê? Porque para eu encontrar esses múltiplos, eu tenho que multiplicar pelos naturais, e os naturais não é uma sequência infinita. Então, cuidado, certo? Múltiplos é uma sequência infinita, beleza? Geralmente, nas questões, quando vem pedindo os múltiplos, eles pedem, por exemplo, os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 15 primeiros, porque justamente não tem como você encontrar todos os múltiplos, porque é infinita, ok? Múltiplos de 12, galerinha. Usando o mesmo método. 12 vezes 0, 0. Então, 0 é o primeiro múltiplo de 12. 12 vezes 1, 12. Então, 12 é o segundo múltiplo de 12. Terceiro múltiplo é 12 vezes 2, que é 24. Próximo múltiplo é 12 vezes 3, que é 36.
Próximo múltiplo é 12 vezes 4, que é 48. E assim por diante. Ok, galera? Então, o que é que vocês têm que saber sobre os múltiplos? Não esquecer que a sequência dos múltiplos é infinito. E uma observação interessante aqui, galera, que a gente também precisa saber, que o zero é múltiplo de qualquer número, né? Porque qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então, zero vai ser múltiplo de qualquer natural. Beleza? Agora a gente vai para a definição de divisor, pessoas. Um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata. Pessoas, para um número ser divisor de outro, basta esse primeiro número dividir o segundo. Por exemplo, tem aqui A igual a 2 e B igual a 10. Como é que eu sei que 2 é divisor de 10? Ora, basta eu dividir 10 por 2. Se a divisão for exata, é sim divisor. 10 dividido para 2 igual 10 dividido para 2 é 5. É uma divisão exata. Então, 2 é divisor de 10, ok? Como é que eu faço para encontrar os divisores de um número, pessoas? Os múltiplos a gente multiplica pelos naturais, ok? Mas como é que eu faço para encontrar os divisores? Pessoas, lembrem, os divisores dividem o número, certo? Qual é o primeiro divisor, por exemplo, de 10? É 1, porque 1 divide o 10. 10 dividido para 1 é o próprio 10, não dá uma divisão exata. Então, 1 é divisor de 10. Segundo divisor de 10 é 2. Por quê? Porque dá para dividir 10 por 2, que é 5, que é uma divisão exata. Próximo divisor, 3 não pode ser divisor, porque não dá para dividir 10 por 3. 4 também não. 5. Sim, 5 é um divisor de 10, porque dá para dividir 10 por 5. 6 não é divisor. 7 não é divisor. 8 não é divisor. O único que ainda é divisor é o próprio 10, porque 10 dá para dividir por 10. Pessoas, observem que os divisores é finito, certo? É um conjunto limitado, ok? Por quê? Porque os divisores começam do 1, certo? 1 é divisor de qualquer natural e termina no próprio número, porque não tem como eu dividir esse número por um número maior que ele, ok? Para ser uma divisão exata, então não tem. Então, divisores começa do 1, porque 1 é divisor de qualquer número, dá para dividir qualquer número por 1. E o maior divisor é o próprio número, ok? Divisores de 12. 1, logicamente, vai ser divisor, porque dá para dividir 12 por 12. 12 por 1. 2 porque dá para dividir 12 por 2, que é 6, né, galerinha? 3 dá para dividir o 12, porque 12 dividido para 3 é uma divisão exata. O 4 também é divisor de 12, porque 12 dividido por 4 é 3, é uma divisão exata. O 5 não é, mas o 6 é, porque dá para dividir 12 por 6. E agora, só o próprio 12. Dá para dividir 12 por 12. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ok? Então, primeiro divisor de qualquer número 1 e termina no próprio número, porque o maior divisor de qualquer número é o próprio número, ok? Números primos. Definição, pessoas. Um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, ou seja, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo, ou seja, para ser um número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ok? Tem uns exemplos aí de números primos, galerinha. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim por diante, certo? Tem infinitos números primos. Todos esses números só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, ok?
ok? Lembrando, pessoas, que no conjunto dos naturais, certo? O natural, ele vai estar, ou ele vai ser número primo, ou ele vai ser número composto. O que é número composto, pessoas? São números que tem no mínimo 3 divisores, ok? Ou seja, nos naturais, vai ter 2 grupos envolvendo os naturais, pessoas. O conjunto dos números primos e o conjunto dos números compostos. Número primo só tem 2 divisores, um e ele mesmo. Números compostos são os números que têm no mínimo 3 divisores, ok? Pessoas, o natural ou ele vai ser primo ou ele vai ser composto, ok? O primo vai ser composto. E uma observação que eu queria falar para vocês é sobre o número 1, né? Porque o número 1, ele nem é primo e nem é composto. Por que ele não é primo? Porque para ser primo tem que ter 2 divisores e o 1 só tem um divisor. E ele também não vai ser composto, porque para ser composto tem que ter no mínimo 3 divisores. E ele não tem 3 divisores, ok? Ele só tem um divisor, então ele nem é primo e ele nem é composto. E outra observação importante é sobre o número 2, porque o 2 é o único número par que é primo, ok? Um exemplo só para finalizar aqui, certo? Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre quem são os múltiplos divisores, sobre primo e composto, ok? A pergunta é o seguinte: quais os 5 primeiros múltiplos de 7 e quais seus divisores? O número 7 é primo ou composto? Vamos para o passo, ok? A primeira pergunta é sobre os 5 primeiros múltiplos de 7. Então, vamos lá. Lembre que para eu saber a sequência de múltiplos de um número, basta pegar ele e multiplicar pelos naturais. Então, o primeiro múltiplo de 7 é 0, porque 7 vezes 0 é 0. Segundo múltiplo de 7 é o próprio 7, porque é 7 vezes 1. Terceiro múltiplo de 7, 14, porque é 7 vezes 2. Quarto múltiplo é 21, que é 7 vezes 3. Quinto múltiplo é 7 vezes 4, que no caso é 28. Galera, lembre que a sequência dos múltiplos é infinita, mas como nessa pergunta só está pedindo os 5 primeiros múltiplos, então a gente termina no 28, ok? Próxima pergunta foi sobre os divisores. Quem são os divisores de 7? Lembrem que para encontrar os divisores dividem o número que você quer encontrar os divisores, ok? Por exemplo, o primeiro divisor de 7 é 1. Por quê? Porque 1 divide 7. 7 dividido para 1 é uma divisão exata, então 1 é o primeiro divisor de 7. 2 dividido de 7? Não dá para dividir 7 por 2 e dar uma divisão exata. 7 por 3? Não, 7 dividido para 4? Não, 7 dividido para 5? Não, nem por 6. O único que ainda dá para dividir o 7 é o próprio 7. Ou seja, 7 só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo, ok? E a terceira pergunta era perguntando se ele é primo ou composto. Ora, se aqui a gente encontrou os divisores do 7, só tem 2 divisores e esses divisores são diferentes, então ele é primo. Ele é primo por quê? Porque só possui dois divisores e esses divisores são diferentes, ok?